Olá, paz a todos os amados e queridos irmãos, a esposa de Cristo ressurreto. Como vocês estão? Estão todos bem? Espero que sim, e que a graça e a paz de nosso Senhor venha superabundar na vida de cada um. Mas, meus irmãos, eu vou fazer um vídeo aqui e quero compartilhar com vocês, todos os que sempre me acompanham nas lives, e é sempre um prazer enorme ter vocês na live, onde nós dialogamos e falamos sobre o Evangelho da graça de Jesus Cristo. Evangelho esse que tem sido um tanto quanto filipendiado por alguns, vendido por outros, e as pessoas elas não acordam. Porque por mais que você fale ou que você mostre, eles ainda continuam acreditando nestes homens que se denominam apóstolos, né? Dizem ser conhecedor da palavra e que servem a Deus. É claro que não é do Deus Todo-Poderoso que eles estão falando. Na verdade, nós sabemos que quando eles falam Deus, não é o Deus criador do universo. Não é o Deus que escolheu uma nação para amar e proteger. Não é um Deus que deu a sua própria vida para resgatar a uma humanidade que estava perdida e corrompida. Não é esse Deus. Pode ser qualquer um outro, porque Deus existe muitos deuses, tá? No plural, não no singular. No singular existe um Criador, um soberano. Eles ainda não o conhecem, ou não querem o conhecer. Vamos aqui na Bíblia, que eu quero mostrar algo. Bíblia. Primeiro livro de Paulo aos Coríntios. Eu quero ler com você e depois nós iremos ver um vídeo de um pseudo-apóstolo, porque ele se autodenominou, porque apóstolo não existe nos dias de hoje, tá bom? Apóstolo não existe, pastor não tem. As pessoas, elas estão pastor, elas não são, elas estão. Há uma diferença de estar e ser. E ser pastor, ninguém é. Pastor, só um. Eles estão pastor, eles não são, eles estão. Primeiro livro de Paulo aos irmãos na Grécia Antiga. Olha o que Paulo escreve. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Isto, tá? É uma pergunta. Paulo fazendo aos irmãos. Vocês não sabem que são templo? Vocês não sabem? Poxa. Vocês não sabem? Isto, ele fez uma pergunta aos irmãos. Então vamos lá.
Será que as pessoas de hoje não sabem que são templo do Espírito de Deus? Que eu sou, que você é, nós somos? E ele ainda diz mais: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus, que são vocês, é santo. Guarde esta palavra. Vocês é santo. Vocês que estão me ouvindo, vocês que vão postar este vídeo para alguém que você conhece e que frequenta esses terreiros, que não é igreja, tá bom? Você é o templo. Deus não habita em templo feito por mão humana. O templo, a casa de Deus, era o templo lá em Jerusalém, na época de Jesus, na época dos apóstolos, na época de Paulo. A morada de Deus era lá, tá? Lá representava o templo chamado de Salomão, representava o símbolo máximo da fé judaica da época. E lá era considerado a casa de Deus, a morada de Deus. Tanto que lá havia os rituais, as cerimônias, tá bom? Então lá. Mas quando aquele templo ruiu e caiu, segundo a própria profecia de Jesus em Mateus 24, que o templo iria ruir, iria cair, acabar. E acabou. Então, o templo, a morada de Deus hoje, é você. Somos nós. Então, não esqueça, guarde aí que você vai ver um vídeo e as pessoas ainda vão nesses lugares chamado igreja, acreditando que são ovelhas e ouvindo asneira, certo? Vocês são templo do Espírito. Vocês é santo, tá certo? Somos santos para Deus. Somos a morada de Deus. Então, se uma pessoa fala ou faz diferente disto, não é de Deus. Sabe por quê? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Pois o templo de Deus, que são vocês, veja, Paulo está falando não mais do templo físico, que estava de pé até o ano 70. Então, até o ano 70, do primeiro século da era cristã, era o templo de Salomão em Jerusalém. De lá para cá, não tem mais templo físico. Então, logo, esses lugares aí chamados de templo é fraude, é mentira, é engano, não é de Deus. Por quê? Vocês não sabem? É uma pergunta, tem uma interrogação aqui. Então Paulo fez uma pergunta aos irmãos lá na Grécia Antiga, e ele mesmo responde: se alguém destruir o templo de Deus, se alguém destruir o templo de Deus, ele está falando do templo de Salomão ou do templo que são vocês? Por que eu estou fazendo este vídeo? Porque é estarrecedor, tá? É vergonhoso você ouvir e ver coisas nesses lugares chamado igreja e templo de Deus e ter que ver isso aqui. É vergonhoso. É vergonhoso. É de dar nojo. Veja aí comigo este vídeo, tá? E no finalzinho eu vou acelerar um pouquinho aqui para ouvir o que ele fala, o que ele é, tá? Então, se ele fala que é isto, imagina as pessoas que estão lá. Mas você já sabe quem você é. Você já sabe quem você é. Mas vamos ouvir. Pastor, bem dizia, sua mão por R$1.000. Otários compram tudo. Eu sou um simples homem.
Você vai levar essa mão e vai colocar lá sobre a tua empresa, aquele documento que não sai. Você que está desempregado vai enrolar a sua carteira de trabalho. Eu quero chamar aqui à frente, quantos creem que eu sou homem de Deus? 12 pessoas que vão... Quem acredita que eu sou homem de Deus? Eu não acredito. Primeiro, para ele ser um homem de Deus, ele não podia estar fazendo isso. Colocando a mão em uma vasilha com óleo e pondo a mão sobre uma folha de papel sulfite e vendendo por R$1.000 para as pessoas levarem para as empresas, carteira de trabalho, travesseiro. Isto é macumbogélio, tá? Isto é macumbogélio, não é evangelho. Isto é magia, isto é enganação, isto é tudo, menos o evangelho da graça de Deus. Porque pela graça sois salvo mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, até para ter fé em Deus, eu preciso deste dom, que é a fé, para acreditar que eu sou o templo, morada do Espírito Santo de Deus, que habita em mim, e de que eu não preciso dessas fábulas, desses mitos e desses rituais miraculosos, enganadores, e o pior está por vir, a fala dele. Primeiro ele disse, quem acredita que eu sou homem de Deus? Olha o que ele diz agora. Vão fazer essa oferta agora, um cartão de crédito, ou vão depositar, pega um valor do provedor, que vão fazer uma oferta de R$1.000 ou mais. Eu quero 12 pessoas agora, que vão subir aqui no altar e vão pegar na minha mão. Satanás sabe que eu sou um bosta, que eu sou um merda, que eu sou um cocô, que eu sou um verme, que eu sou um lixo, mas que é um Deus dentro. Não tem um Deus dentro de você. Pessoal, Igreja do Ressurreto, Igreja de Cristo ressuscitado, tem cabimento uma pessoa que diz que tem um Deus dentro dele, mas ele ser um bosta, um cocô, um lixo, um verme. Então que Deus é esse que habita dentro disso? Então logo nós sabemos que não é o Deus Todo-Poderoso. Não é o único, não é Yud-Re, Vav-Re que está nele. Não é Ruach que está dentro dele. Não. Qualquer coisa neste universo pode estar dentro dele, menos o Espírito de Deus. Porque Deus não habita em templo feito por mão de homem, muito menos nisso tudo que ele disse que ele é. Vamos ouvir de novo um pouquinho aqui? Peraí. Que eu sou um merda, que eu sou um cocô, que eu sou um verme, que eu sou um lixo. Deus habitando nestes lugares? Peraí. Então se ele é um cocô, ele está numa privada. Deus habita na privada? Se ele é um lixo, ele está ou no saco, numa caçamba, ou jogado na rua. Deus habita, sim. Peraí, meus irmãos. Até quando nós vamos ser conivente e corroborar com esta palhaçada que eles chamam de evangelho? Você viu lá em 1 Coríntios 3,16, vocês não sabem que vocês são o templo, morada do Espírito Santo? Aí o camarada que se diz apóstolo, dizer que ele é tudo isto, todos esses adjetivos, realmente cabem a ele e a todas as outras pessoas que fazem o que ele fazem. Vendendo o evangelho, são mercador da fé, tá? Eles são mercadores, eles são mercenários, eles são lobos, eles são cão gulosos. Menos homem de Deus, menos casa de Deus, menos morada do Espírito Santo. Eles podem ser o que eles quiserem, menos homem de Deus. Porque se eles fossem homem de Deus, eles jamais
ele iria declarar um negócio desse? Então ele simplesmente está declarando o que ele é, porque a boca fala que o coração está cheio. Então o coração dele está cheio disso. E é isso que ele dá para as pessoas. Tá bom? Você só dá o que você tem. Então ele dá o que ele é. E as pessoas foram lá e pegaram uma folha de sulfite no valor de R$1.000 para melhorar a sua vida. Se Deus, Yud Re, Vav Re, o Eterno, o Yau, não mudar a tua vida, ninguém mais mudará. Mas para que Ele mude a tua vida, mude você primeiro. Mude você, deixando de ir a estes curral, a esses aprisco, a essas jaulas, a essas arapucas e armadilhas criadas por eles. Não só por esse, porque tem centenas deles aí, vendendo Cristo como se ele fosse uma mercadoria em um supermercado, enriquecendo e fazendo isto. Então, meus irmãos, você que sabe, você quer seguir o cocô, um verme, um lixo, um nada, você quer seguir a Cristo, o ressurreto. Saiba, para seguir a Cristo, mude você, aceite que você é a morada do Espírito Santo de Deus. E que se alguém tentar te destruir, Deus o destruirá, porque você é santo. Você quer ver? Sai um pouco desse lugar aqui, né? Vamos lá. Vamos para a Bíblia. Bíblia. Olha aí. Vamos aqui. Efésios. Pera. Olhe bem. Pois é vergonhoso até mencionar as coisas que eles fazem em oculto. Tudo, porém, que é posto pela luz, torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém? E aí? Podemos acreditar nesses homens? Ou ainda vamos continuar assim? Todavia Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Pela graça, vocês são salvos. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Não é por esse circo que eles fazem aí. Espera aí que eu quero mostrar uma outra coisa. Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Agora, vamos lá. Entenderam? Tem como acreditar nesses homens, meus irmãos? Fale para mim. Fale para mim. Para terminarmos, marido, cada um de vocês deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Paulo está fazendo aqui uma analogia entre um casamento homem e mulher, tá? Como um
como Cristo, o casamento dele depois da ressurreição com a igreja, que somos nós, o templo. Então ele está fazendo uma analogia. Olha o que ele diz, quem somos. Se você acredita que você é o que Truque falou, problema de você. Se você segue ele nas redes sociais ou frequenta o curral aonde ele é o lobo, problema seu, tá bom? A raposa não pode chegar perto do galinheiro, mas no dia de hoje, tá? A raposa tá lá e são as galinhas que vão até a raposa. O lobo tá quietinho, são as ovelhas que vão até o lobo. Marido, cada um de vós, é uma analogia entre um homem e a mulher casado e Cristo e a igreja. Ele entregou-se por ela para, olha quem somos. Se ele disse que é homem de Deus, né? Que se quem acredita que ele é homem de Deus e que Deus habita dentro dele, não habita, porque se Deus habitasse dentro dele, ele era assim, ó, para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água por meio da palavra. Então uma pessoa que é purificada por água e pela palavra, ela pode ser lixo, ela pode estar suja, porque lixo é sujo. Ela pode ser um cocô, que é uma coisa imunda, que é uma coisa que sai do organismo humano, que está sendo expelido porque não presta. Ele é um verme. Verme é o quê? É algo que não presta. E apresentá-la a si mesmo como, olha bem, quem somos diante de Deus. E apresentá-la a si mesmo como igreja, gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. E aí? É assim que você é? Ou não? Se você não for assim, olhe bem, ele a santificou por meio da palavra e por água. E é ele que vai apresentar nós a ele mesmo. Olha aqui, ó, olha bem. Para santificá-la, tendo-a purificado o lavar da água por meio da palavra, e apresentá-la a si mesmo. Ele vai apresentar nós, glorioso, igreja gloriosa, santo, puro, santificado para ele. É ele que vai nos apresentar. Tá certo? E apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. É assim que somos para ele. Quando ele nos olha, ele nos vê assim. Quando esses homens olham para vocês, eles vê em vocês o que eles são. Porque quando Cristo olha para nós, ele vê isto. Quando estes homens olham para vocês, ele vê cifrões ou o que ele diz que ele é. Amém? Então que Deus, em Cristo, derrame toda sorte de bênção e os abençoe em Cristo Jesus, o ressurreto da cruz, o meu dono, o meu marido, o meu Senhor, Jesus Cristo. Aqui, ó. Como a igreja está sujeita a Cristo, a igreja, a esposa está sujeita a Cristo, como a esposa está sujeita ao marido. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa esteja sujeita em tudo ao marido. Então nós, homens e mulheres, tá? Sem distinção de nada, porque Deus não faz distinção de nada e nem de ninguém. Somos a esposa de Cristo. Como a igreja está sujeita? A igreja, porque está no feminino, então é todos, homens e mulheres, é a igreja, esposa dele, seja sujeita a ele. Nos sujeitamos somente a ele, porque só ele é o Senhor da eternidade. Só ele é o ressurreto da cruz, marido, dono da sua igreja. Não aceite essas lavagens e não vá nesse curral, porque eles vão acabar com a vida de vocês.
Deus em Cristo os abençoe. Tenham todos um ótimo dia. E até a live. Compartilhe este vídeo. Me siga lá. E Deus abençoe em Cristo Jesus.